Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Política em Foco com o Gedemias. Hoje eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre luta de classe, mas antes de eu falar sobre o assunto, eu gostaria de pedir a você que você se inscreva no canal, que você deixe os seus likes, que você deixe os seus comentários de vocês, que tudo isso é muito importante para que esse canal continue a produzir conhecimento. Gente, quando a gente vem ao mundo, a gente parte de um princípio de que, sem distinção, todo ser humano deveria ter direito ao mínimo de dignidade para que ele viva bem. Mínimo de dignidade. Todo ser humano deveria ter direito à educação, todo ser humano deveria ter direito a comer bem, a vestir bem, deveria ter direito a uma boa saúde, todo ser humano deveria ter acesso a a cultura, a praticar esporte. Então, mas o que a gente percebe de que essa dignidade a qual eu me refiro, parece que nessa sociedade em que vivemos não é direito de todos. Parece que há uma parte, que essa parte é uma minoria, que tem todos os seus direitos humanos assegurados, que ele tem toda esse acesso a coisas que deveria ser uma coisa universalizada, que deveria ser para todos nós. Então, por isso, hoje aqui falar de luta de classe é tão importante. Mas por que muita gente nem se dá conta de que existe uma luta entre ricos e pobres que a gente chama de luta de classe? Porque está posto diante dos nossos olhos um véu ideológico, e esse véu ideológico que está diante de nós impede que a gente consiga enxergar que é necessário uma luta de classe. Mas não dá para eu chegar aqui diante de vocês e falar de luta de classe se eu não falar de Karl Marx. Então, Marx é o grande contribuidor para que a gente fale desse assunto. Marx contribuiu de uma forma intelectual, eu posso até dizer que de uma forma absurda, para que a gente consiga falar desse assunto. Então não dá, quando a gente vai falar de Marx, a primeira coisa que a gente se lembra é que Marx fala de alienação, Marx fala de ideologia, Marx fala de capitalismo, Marx fala de revolução. E a gente não consegue falar de nenhum desses assuntos se a gente não usar como referência Karl Marx. Então, esse sociólogo é o homem que vem, ele começa a observar os processos de produção no mundo, e nesses processos de produção, que é essa circulação de mercadoria, e a qual ele também se referiu ao materialismo histórico, é que Marx diz que todo esse processo está dividido em duas classes sociais. A primeira classe Marx denominou de burguesia. Mas o que é a burguesia para Marx? A burguesia não na realidade, a burguesia é o cara que é o dono do meio de produção, que é o que manda, né? Porque está comprovado cientificamente que só existem duas classes sociais no mundo, que é a classe dominante e a classe dominada. E a burguesia é essa classe dominante que detém, que ele é dono e detém os meios de produção. E esse meio de produção burguês é o que vai gerar a mais-valia, é aquela que vai gerar valor. Então, essa burguesia detém um meio de produção, e esse meio de produção ele precisará usar uma outra classe para que gere valor a essa mercadoria. E a essa Marx vai denominar de proletariado. E diferente do que muita gente pensa,
O que é o proletariado? O proletariado é todo aquele que vende a sua força de trabalho. Não importa exatamente por qual valor você vende a tua força de trabalho. Quando você é o cara que não detém o meio de produção e você vende a sua força de trabalho, a esse Marx denominou de proletariado. E qual que é aqui a luta de classe? É que essa luta constante entre burguês e proletariado, ela é de um interesse antagônico porque é estrutural. É uma coisa que desde que a gente se conhece por gente que você vê que é estrutural. E que o burguês, para ter essa mais-valia, para gerar valor a essa mercadoria, ele precisa do proletariado. Então, diante dessas duas classes que existem, e que esse burguês, para ir gerando essa riqueza, ele precisa dessa força de trabalho, é nesse momento que Marx vai denunciar, o que Marx traz para a gente aqui à tona, é que o burguês que detém o meio de produção, é ele quem suga do proletariado. Ele suga, não suga só a força de trabalho, mas ele suga a vida, ele suga a sua saúde, ele suga tudo que temos. E por quê? Porque existe uma roda que gira em que muitos trabalham para enriquecer um. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, suponhamos a título de exemplo que eu fui chamado para dar uma entrevista, sei lá, fui numa agência de emprego, porque eu ia passar com a entrevista com alguém para eu trabalhar numa fábrica de sapatos. E quando eu chego lá, o entrevistador fala para mim, ó, senta aqui um pouquinho aqui. E quando eu me sento ali, o que me diz para mim o entrevistador? Olha, eu preciso de você aqui 5 dias por semana, 8 horas por dia, você terá direito a 1 hora de almoço, você terá direito... Vai falar de todos os direitos que a empresa vai me oferecer. Mas repare que ele vira para mim e diz assim, olha, quanto que você quer para fazer isso? É essa a pergunta que me fala o entrevistador? Não. Ele vai dizer, olha, estamos pagando aqui um salário X, R$ 1.200. Você aceita? Então repare que é um dos poucos lugares na Terra em que quem dá preço à minha força de trabalho é o patrão, é o burguês, é o dono do meio de produção. Ele não pergunta para mim quanto que eu quero ganhar. Ele diz quanto que ele quer me pagar. E que se eu não aceitasse, desculpa a expressão, que o problema é meu. Agora, eu vou continuar dentro desse mesmo exemplo. Suponhamos que eu aceitei o emprego, estou produzindo ali. E aí um dia eu vou ali com a minha esposa até um shopping. E quando eu chego lá, para minha surpresa, o que é que eu encontro? O produto que a minha mão fabricou. E aí eu chego e viro e falo, olha para minha esposa, olha que bacana, o produto que a minha mão fabricou. Mas repare que eu não posso, já que eu tive uma participação efetiva naquele produto, eu não posso dar o preço para ele, porque aquele produto está submetido ao preço de mercado. E que agora o patrão, o burguês, é ele também quem dita os preços do mercado. E que se eu chegar para ele e falar, mas, ô patrão, eu não posso pagar 80, eu posso pagar 20. Ele vai dizer, então, se você não pode pagar os 80, você não pode levar o produto. Como se eu não tivesse tido nenhuma participação naquilo. Mas alguém pode até me indagar e dizer, mas espera um pouquinho.
Mas você não teve uma participação lá atrás, não. A participação de que ele me pagou aquilo que ele queria pagar. E não o que realmente valia a minha força de trabalho. Então, o que é que a gente percebe nessa luta de classe? De que o único meio, eu sempre digo para as pessoas, que ninguém enriquece trabalhando. As pessoas enriquecem explorando a força de trabalho do outro. E é usando essa exploração que esse cara enriquece. Esse burguês enriquece. E o que nós vemos é que a esposa dele é a madame, que o cachorro dela é o cachorro da madame, que os filhos dele estudam nas melhores escolas, nas melhores universidades, que vão para os Estados Unidos, para Paris, para Milão. E nós, o que vamos acumulando ao longo da nossa vida profissional, são doenças. Então, eu quero que fique claro para vocês que a gente só vai começar de verdade uma sociedade quando a gente conseguir uma revolução que faça com que todo a mais-valia que é gerado dentro desse meio de produção burguês, que as fábricas se tornem dos trabalhadores. Eu sempre digo que nem faz sentido você ter uma fábrica em que tem um monte produzindo para enriquecer um. A fábrica deveria ser dos trabalhadores. Então a gente só terá de verdade uma sociedade que começou a pensar em coisas reais de evolução de sociedade quando a gente resolver esse impasse que é essa luta de classe absurda. Eu não quero ir muito adiante aqui, mas eu quero deixar claro aqui para você que está me ouvindo que a gente precisa começar a defender os nossos direitos e que a gente precisa começar a defender aquilo que produz a minha força de trabalho. Porque eu parto de um princípio que eu deveria trabalhar para enriquecer apenas uma pessoa. E essa pessoa sou eu mesmo. Eu não deveria usar a força do meu trabalho para enriquecer o outro. Então eu quero deixar até para vocês aqui como referência o livro O Privilégio da Servidão. O novo proletariado de serviços na era digital. É um livro que todos nós precisamos ler. Porque esse livro, ele traz uma contribuição absurda na forma de a gente enxergar as relações do trabalho. Eu quero terminar aqui, mas quero deixar para você uma reflexão. Nós, proletariados, somos a maioria. E que nós temos condições de um dia mudar esse cenário. Aí você pode estar dizendo para mim assim, mas isso é muito difícil. Sim, mas o primeiro passo para uma revolução é conscientização. Se a gente se conscientizar de que a gente tem nas nossas mãos um instrumento para mudar, a gente começa a dar o primeiro passo. Vamos conscientizar uns aos outros. Desde já eu agradeço a todos vocês. Peço mais uma vez que vocês deixem o like de vocês, que vocês deixem os comentários, que vocês se inscrevam no canal. E mais uma vez, muito obrigado pela atenção de todos vocês.